Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, a questãozinha do Colégio Militar do Rio de Janeiro do ano de 2024. Então vamos lá, né? Tenente Ludmila Freitas, professora de Sociologia do Colégio Militar do Rio de Janeiro, pretende utilizar uma área do seu jardim para fazer uma horta. Ela observou que existia em seu terreno uma área livre no formato de um triângulo retângulo ABC, com catetos medindo 4 metros e 6 metros. Ela decidiu então, nessa área livre, fazer a sua horta na área retangular CDEF, conforme a figura a seguir. Aí aqui, gente, a gente tem um triângulo, né? Um dos catetos mede 4, o outro cateto mede 6. Tem como a gente calcular a hipotenusa, mas a gente vai já ver que não é necessário. A gente tem esse retângulozinho cinza, ó, com dimensões, né, x e y. Então, vamos lá, o que a questão está pedindo, né? Ó, a lei de formação em metro quadrado que expressa a área da horta em função da medida x em metro é igual a quanto? Aqui já está tudo em metro, né? Então, quando ele pede em metro quadrado, na verdade, a gente não precisa converter nada, mas o que ele está pedindo né, é uma fórmula para calcular a área desse retângulo cinza. Então, vamos lá, né? Vamos lá aqui devagarzinho. Essa questão, gente, ela não é muito grande, tá? São só 4 passos. Então, vamos aqui devagarzinho, ó. Eu escrevi aqui, gente, a figura, né? Para não ficar voltando sempre. E eu coloquei aqui a formulazinha da área do quadrado, né? No caso aqui era para ser a área do retângulo, mas tá tudo certo também dá certo. Que é o x vezes o y, certo? A gente não tem o comprimento x, né? A gente também não tem o comprimento y, certo? Mas, pessoal, eu quero que vocês percebam que qual que é a ideia, né, dessa questão aqui. A gente vai usar propriedades de triângulos, certo? Não sei se vocês estão vendo, né? Vou voltar aqui para a imagem maior. Mas aqui nós temos dois triângulos. Na verdade, aqui nós temos até três, né? Quais são eles? É o triângulo ABC, certo? Esse triângulo maior. A gente tem os triângulos ADE, certo? É o triângulozinho pequeno aqui na esquerda. E a gente tem esse triângulo aqui de cima, ó, BEF, tá bom? Mas a gente só vai usar dois desses triângulos, né, e para a gente poder fazer essa questão, certo? A gente só vai usar dois desses triângulos aqui, mas todos eles, né, são congruentes, né, por questão de ângulo, questão de... todos os ângulos aqui são iguais, né, que eles são cortados pela mesma transversal, né, e tudo mais. Mas vamos lá aqui para o que eu escrevi, ó. Observe que temos o triângulo ABC, certo? Que é o triângulo grande, e o triângulo BEF, né? Que é esse triângulo superior aqui. Eles são congruentes, pois os três lados são iguais, né? Os três lados, na verdade, os três ângulos, né? Que eu escrevi errado aqui, tá, gente? Desculpe. Ajeitar aqui, desenho, ó. Os três ângulos. Tá aqui, adicionar aqui uma caixa de texto. É ângulos. Escrever aqui. Os três ângulos, tá, gente? Os três ângulos são iguais, tá bom? Quais são esses três ângulos, né? Vamos ver aqui, ó. É esse ângulozinho aqui do cantinho B, ó, lá em cima. Ele pertence tanto ao triângulo ABC quanto ao triângulo BEF. Aí a gente tem esse ângulozinho reto aqui, ó, de 90 graus, que é no cantinho C, que ele é igual ao ângulo reto, né, do cantinho F. E o outro é o ângulozinho que tem aqui no A, né, que é quando a reta AC é cortada pela reta AB, né, que é esse ângulozinho daqui, ó. Deixa eu desenhar ele também, né? Desenhar ele aqui para ficar mais bonitinho. É esse ângulo aqui, gente, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá certo? Aí a gente tem um ângulozinho aqui de 90 graus, que é igual a esse. E a gente tem esse ângulo aqui, que pertence aos dois triângulos, tá bom? Por isso que eles são
Por isso que eu disse, né, que eles são congruentes, ok? Aqui eu digitei errado, era para ter sido ângulos, né? Pois os três ângulos são iguais, né? Os três ângulos que compõem esses triângulos. Aí vamos lá. Mas o importante é que eles são congruentes, ok? Se eles são congruentes, pessoal, a gente pode fazer essa igualdade aqui, ó, essa proporção aqui, ó. O lado BC, certo? Ó, esse cateto aqui que vale 6, ó. O lado BC dividido pelo lado BF, tá bom? Porque são os lados, né, que são correspondentes, é igual ao lado AC, certo? Que é o cateto aqui que vale 4 metros, dividido por DC, que é o correspondente dele também, né? Aí, gente, aqui a gente vai fazer essa proporção justamente porque eles são congruentes, ok? Se eles não fossem congruentes, a gente não poderia fazer essa proporção aqui, não. E eles só são congruentes por causa dos ângulos, né? Os ângulos deles são iguais, né? Então, é o caso de congruência de ângulo, ângulo, ângulo. Então, vamos lá, substituindo aqui, ó. O BC, gente, mede 6, né? Ó, é esse cateto na vertical. Aí sobre BF, quanto que mede esse BF, pessoal? É o mesmo 6 menos essa beiragem aqui do X, certo? Ó, o BF, ó, que é do F até o B, né? Ele mede quanto? Ele mede o 6 todo menos esse pedaço aqui, que é o pedaço do retângulo, certo? Que tem a altura quanto? Tem a altura X. Aí por isso que eu coloquei, ó, 6 menos x, tá certo? Pro BF. Aí é igual. AC, quanto que mede o AC? É 4, né? Questão de isso pra gente. Aí sobre DC, quanto que mede aqui o DC? O DC aqui, gente, a gente já pode dizer que ele é Y, certo? Ah, Iago, por que que não é o 4 menos o Y? O 4 menos Y, gente, na verdade é o AD, tá bom? Mas o DC, só o DC, ele mede Y. Então aqui a gente tem essa proporção, né, que a gente vai fazer uma regrinha de 3, tá? Ó. 6 sobre 6 menos x igual a 4 sobre y. Aí multiplicando em cruzado, né, aqui como se fosse uma regra de 3, vai ficar 6y igual a 24, né, que é 6 vezes 4 dá 24, menos 4x, ok? E aí, gente, a gente isola o y, tá bom? Por quê, né? Porque na nossa fórmula da área, a gente tem x vezes y, tá bom? Mas a questão, ela pede, ó, uma lei da função que expressa a área da horta em função da medida x, certo? Então a gente não pode ter duas variáveis, né? A gente não pode ter um x e um y, tá bom? Então vai ficar só o x. Então eu vou e faço o seguinte: eu escrevo que y é igual 24 menos 4x, tudo isso dividido por 6. Eu posso até simplificar, gente, em numerador e denominador por 3, tá bom? Aliás, 3 não, por 2. E aí fica 12 menos 2x sobre 3. E aqui a gente já vai já para o último passo, né, que é justamente calcular a área, né? Como que a área é x vezes y. Então a gente vai ter x vezes esse valor do y aqui que a gente acabou de calcular. Então vai ficar 12 menos 2x, né, sobre 3. Aí aqui fazendo a distributiva, gente, e eu também posso separar logo essa fração, né? Ó, 12 dividido por 3 é igual a 4, né? Aí vai ficar 4 vezes o x, aí menos 2x sobre 3 vezes o x, então fica 2x ao quadrado sobre 3. Pronto, gente, acabou. A nossa área, né, a nossa lei de formação para a área daquele retângulo ocular é menos 2x ao quadrado sobre 3 mais 4x, né? Tudo aqui somente em função do x. No caso, gente, é o item B de bola, certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Questãozinha aqui do Colégio Militar do Rio de Janeiro.
Deixa aí no like, né, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês pensaram em um jeito diferente de fazer ela. Desculpe aí pelos pequenos erros de digitação. Mas se inscreva no canal, né, se você gostou. Se você não gostou, não precisa se inscrever ainda. Você vai ter outras oportunidades para isso. E é isso, gente. Até a próxima.